O texto que nós acabamos de ler, irmãos, está contando a história do início da igreja. Lá no início a igreja era perseguida, ela era maltratada. E Herodes, ele começou a lançar mão da igreja e a maltratar aqueles que pronunciavam e que anunciavam o reino, que anunciavam a salvação, que anunciavam a Cristo. E um dia Herodes, esse Herodes que nós acabamos de ler, que está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, não é Herodes o Grande. Esse aqui, ele é neto do Herodes o Grande, esse é o Herodes Agripa. E o texto vai dizer que ele era tão mau que ele mandou prender Tiago. E mandou também decapitar, colocar a cabeça dele em um cepo e cortar fora a cabeça. Quando ele viu que a galera, que o povo vibrou, achou bom, eba, mata mais, mata mais. Ele falou assim: rapaz, esse negócio de matar crente é bom. Esse negócio de matar quem fala de Jesus é bom. E Herodes aqui é a tipologia do inimigo das nossas vidas, viu, irmãos? Aí ele faz o seguinte: vou pegar o líder agora, eu vou pegar o que é mais forte, eu vou pegar o que é mais eloquente, eu vou pegar o que mais se destaca entre eles. E o texto vai dizer que Herodes pega Pedro e manda prender Pedro. Lembrando que nesse dia aqui, Jerusalém está assim, ó, lotada de gente. Tinha gente de todas as partes, de todas as regiões ali em Jerusalém para celebrar uma festa. A festa, a Páscoa. Só que nesse dia aqui era o dia dos asmos, que era comemorado um dia antes mesmo da Páscoa. Então era muita gente, era bem provável que se nesse dia você estivesse andando no centro de Jerusalém, tivesse uma vertigem, ou então se desmaiasse, você nem cairia no chão de tanta gente que tinha. Mas o interessante aqui é que Pedro, ele é preso, e a Bíblia fala até a quantidade de soldados que foram atrás dele, 4 quaternos de soldados. Isso dá uma soma de 16 soldados. Olha o tanto que o inimigo é sagaz, é furioso, é traiçoeiro. Pedro era um homem de bem que anunciava a salvação e o reino de Cristo. Não oferecia perigo algum militar para o Império Romano, mas mesmo assim a ordem foi: vá com 16 soldados, pega Pedro e prende Pedro. O interessante aqui é que quando Pedro ele é conduzido para a Fortaleza Antônia, ele é colocado dentro da cela, é colocado algemas nas mãos e nos pés, cadeias. Só que antes de colocar ele lá preso, Herodes fala para os soldados arrancar algumas coisas de Pedro. Eles vão arrancar a capa de Pedro, vão arrancar também o cinto e vai arrancar as sandálias. Pedro vai ficar só com aquela roupa fininha por baixo. E aí Pedro está lá dentro da prisão. A cidade está em festa, o alvoroço danado, todo mundo dançando, bebendo. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos bem. Quando você vai um pouquinho lá para o palácio de Herodes, está cheio, a mesa está farta, banquete, bebida, festa, príncipes, senadores, governadores. E Pedro está lá na prisão, a cidade está em festa. Mas um pouquinho distante assim, ó, mais para a periferia de Jerusalém, tem uma ruazinha, a última rua da cidade. E o versículo 12 vai dizer que lá na casinha da irmã Maria, a mãe de João Marcos, a igreja estava reunida, orando a Deus, pedindo para Deus libertar Pedro. Oh glória, a cidade pode estar em festa, o rei pode estar em festa, pode ter filho de Deus escolhido na prisão, mas sempre vai ter uma igreja reunida na casa de uma das irmãs Marias aí do círculo de oração, orando e clamando a Deus pela vida de Pedro. Oh glória a Deus, aleluia. E a igreja está orando, ó, não quer ir para a festa não vamos para a festa, não vamos ficar orando. Tem um dos nossos lá preso. Amanhã ele vai se apresentar diante de Herodes e com certeza Herodes vai mandar matar ele. Mas nós vamos orar aqui e Deus vai fazer um milagre. Aleluia.
Aí o engraçado e o interessante, eu acho engraçado, porque eu olho muito esse texto com um olhar psicanalítico. É que Pedro, preso, arrancou alguns utensílios dele. A Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo. Vocês entenderam? Pedro, ele está dormindo na prisão. Pedro sabia que dias antes o Tiago tinha sido preso igual ele e foi decapitado. Pedro sabia que no outro dia ele ia ser apresentado diante de Herodes e ele ia morrer também. Mas Pedro está dormindo. E se fosse você que estivesse no lugar de Pedro? Eu te pergunto, você estaria dormindo sabendo que iria morrer no outro dia? E aqui a gente levanta algumas questões. Por que Pedro ele consegue dormir? Algemado, sendo escoltado, em iminência de morte, está tranquilo. Vocês sabem por que Pedro ele estava dormindo? Diante praticamente da morte, porque Pedro era crente. E quem é crente, ele sabe que ele não morre. Ele passa da morte para a vida. Pedro sabia que ele era um galho da oliveira verdadeira, e que Jesus um dia disse que quem estivesse ligado nele, de maneira alguma ele lançaria fora. Pedro também lembrou de uma promessa, por isso que ele está tranquilo. E a promessa que Pedro se lembra, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 21. Quando Jesus diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo. Ele então arrebanha, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai falar isso para ele 3 vezes. Ele fica até um pouco triste, um pouco aborrecido. Aí no versículo a seguir, Jesus vai falar assim: Pedro, presta atenção, irmãos, ó. Quando tu estiver velho, vão lançar mão de você e vão te levar para lugares que tu não queria ir. Isso aqui era Jesus falando com que tipo de morte Pedro iria morrer. Detalhe, pastor Derlan, quando os soldados chegam para prender Pedro, é bem provável que Pedro viu o reflexo dele num escudo ou na lâmina da espada, e Pedro disse assim: rapaz, o negócio é o seguinte, os meus cabelos ainda não estão brancos, as ruguinhas ainda não chegou na minha pele, no meu rosto, eu ainda estou com muito vigor, e o meu mestre, o meu salvador, o Filho de Deus, a luz das nações, o pão da vida, ele me disse que quando eu estivesse velho, mas eu ainda não estou velho. Então você quer saber de um negócio? Eu estou debaixo de uma promessa, eu ainda vou envelhecer, vai acontecer coisas comigo na minha velhice. Eu quero é que Herodes se exploda, que se lasque. Eu vou dormir, vou babar, vou roncar, vou sonhar, porque existe uma promessa de Jesus Cristo sobre a minha vida, e eu acredito no dono da promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. Você tem confiado nas promessas de Deus sobre a sua vida? É porque às vezes a gente quer ser igual Sorrisal, é com 6 segundos fazer o efeito. Existem promessas que são lançadas na nossa vida que acontecem de imediato, mas tem promessas, ó. Eu tenho promessa que foi feita na minha vida há 25 anos atrás que está cumprindo agora. O importante é ficar aguardando e esperando o momento certo. Aí sabe o que acontece? A igreja está orando. A cidade lá está toda em festa. Lá no palácio também. E Pedro está aqui, ó. Aí lá na casa da irmã Maria está cheio de crente ajoelhado. Senhor, vai lá, Senhor, agora. Abra aquelas prisões, Senhor, visita Pedro. Pedro é nosso amigo, nós amamos Pedro. Senhor, Tiago foi morto, mas Pedro não. Senhor, preserva a vida dele, guarda a vida dele. Existe uma promessa do Senhor sobre a vida dele. Deus ouve e fala: eu vou responder a oração da minha igreja, que está reunida na casa da irmã Maria, e vou lá agora, nesse momento, arrancar Pedro da prisão. Oh,
Ah, Senhor, aleluia. Aí Pedro está dormindo, o anjo do Senhor aparece lá dentro da cela. O texto vai dizer que vai ter um clarão. Só que antes do anjo acordar Pedro e tirar Pedro, o anjo vai lá num lugarzinho chamado almoxerifado. É uma salinha lá da penitenciária da Fortaleza Antônio, onde se colocavam os objetos dos prisioneiros. Aí eu acho que o anjo deu uma olhada assim para Pedro e falou assim: você está só com a roupinha de baixo, mas você entrou aqui com capa, você entrou aqui com cinto, você entrou aqui com sandália. E você tem um pai, você não é filho sem pai, você não vai sair daqui desse jeito não, você vai sair do jeito que você entrou. Porque tem uma igreja que está orando por você, eu estou aqui enviado por Deus e nós vamos arrebentar com essa bagaça aqui. Aí o anjo entra lá no almoxerifado, lá na salinha, e está lá que tanto de sapato, de sandália, vestido e cinto. Mas o anjo do Senhor, ele conhece a veste do cristão. Aí vai lá, essa capa aqui é do Pedro, esse cinto aqui também, essa sandália também. Aí traz. Aí o anjo, não é porque é anjo que é delicado não, tá, irmãos? O anjo podia muito bem falar: oh, acorda, Pedro. Não, o texto diz que cutucou do lado. Você sabe o que é cutucar do lado? Quando alguém está dormindo bem fundo, você chega lá, seu filho está dormindo, você fala: menino, vai para a escola. Meu filho, acorda. Filho, está na hora de ir para a escola. O menino não acorda, o que faz? Não vai lá no fiozinho da costela? Acorda, olha, está na hora de ir para a escola. O anjo fez desse jeito com Pedro. Pedro estava num sono tão profundo que o anjo cutucou do lado, deu uma dedada na costela dele e falou assim para Pedro: levanta-te, cinge-te, lança nas suas costas a capa e segue-me. Já estou encerrando. Quando Herodes manda arrancar essas coisas de Pedro, Herodes estava mandando mensagem subliminar. O que significa calçado, sandálias, alparcas? Herodes estava mandando uma mensagem direta para Pedro, dizendo assim: eu agora estou arrancando as suas sandálias. Isso significa que a sua caminhada parou aqui, você não vai pregar mais, você não vai andar mais, você não vai visitar mais, aqui é o seu ponto final. Cinto é sinal de honra. Quando você estuda cultura judaica, você vai ver que um bom judeu que se preza pela cultura, ele sempre vai usar o cinto. Quando você vê um judeu andando sem cinto na rua, ele pode estar todo vestidinho, mas quem vai olhar vai dizer assim: ali está andando um homem sem honra. Quando Herodes manda arrancar o cinto de Pedro, está querendo dizer assim: eu estou arrancando a tua honra, tu agora é um homem desonrado. E aí a capa, quando a gente vê capa, vestes na Bíblia, tem a tipologia de revestimento. Espírito Santo, autoridade. Herodes estava dizendo assim: eu agora estou arrancando o seu revestimento, o seu poder, a sua autoridade. Mas aí quando o anjo pega isso tudinho, está falando assim: Pedro, a tua caminhada não acaba aqui, ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem muita terra, tem muito chão para tu andar, tem muito evangelho para tu pregar. Herodes arrancou a tua honra, mas agora você está sendo um homem honrado diante dos céus. Você não é honrado diante dos romanos, mas lá na glória todos falam o teu nome. Pedro, tu agora vai estar revestido contra todos os dardos inflamados e contra todas as setas, porque crente que faz a obra, crente que tem chamado, crente que está servindo ao Senhor, ele não pode andar descalço, não pode andar sem cinto e não pode andar sem capa. Tem que estar revestido no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí o anjo fala: segue-me. Quando o anjo ele começa a andar, Pedro vem atrás. Aí surge o primeiro portão eletrônico da história, porque a Bíblia diz que os portões caíram por terra, sem ser preciso de abrir, eles foram caindo automaticamente. E o anjo conduziu Pedro até no meio da rua de Jerusalém. E aí sabe o que acontece? Desapareceu. Aí Pedro ficou assim, tendo aquilo como se fosse um sonho. Está relatado aqui. A mente dele, ele estava assim: isso é um sonho. Não é assim? Quando a gente está na prisão, quando a gente está amarrado, quando a gente está jurado de morte, aí Deus manda um socorro lá do céu tão imediato que a gente fica assim: pastor Egito, me belisca aqui, para me ver se eu estou sonhando.
Agorinha eu estava chorando, agorinha as coisas estavam ruins, e agora Deus abriu as portas, agora o meu coração está alegre, agora a minha vitória chegou. É desse jeito que Deus faz. Aleluia. Aí quando Pedro ele desperta, o anjo, ó, evaporou, ia estar aqui no meio da multidão, no meio das ruas de Jerusalém. E aí outro detalhe aqui que me faz eu ficar apaixonado em Pedro. Ele tinha tudo para poder sair vazado, correndo dali, abrir uma fuga. Opa, já estou fora da cadeia, eu tenho que vazar daqui, que senão algum soldado ainda me pega aqui e me conduz de novo para lá. Mas Pedro é crente, e crente é grato, crente não é ingrato. Pedro, ele se lembra da igreja que está reunida lá na casa da irmã Maria, orando por ele. E ao invés de ir embora em alta velocidade, Pedro vai lá para a casa da irmã Maria. Quando ele chega, que ele bate na porta, o texto vai dizer que uma menina chamada Rod, ela vai lá para abrir a porta, e quando ela vê que é ele, a voz dele, ela nem abriu a porta, ela só ouviu que era a voz dele. Já viu como é que é mulher quando está muito animada, né? Está todo mundo lá orando por um milagre, aí ela escuta o milagre batendo na porta. Aí ela vai para lá toda assanhadinha, aí, Pedro, Pedro. Aí os irmãos que estavam orando pela vida de Pedro nem acreditou no milagre, falou assim: não, deve ser o anjo dele. Está escrito, pode ler. Até a igreja que estava orando para Deus libertar Pedro, Pedro é liberto. A oração foi tão instantânea, foi tão rápido, que nem mesmo a igreja acreditou. Gente, que coisa grandiosa, porque Deus é desse jeito, Ele surpreende mesmo. Aí eles vão lá, abrem a porta, e aí Pedro faz sinal para que eles se acalmem. Fica tranquilo e vai agradecer. O que eu estou tentando dizer com isso é que se o inimigo, os Herodes do mundo espiritual, tem arrancado as tuas sandálias, os teus cintos, a tua capa, nessa noite tem um anjo do Senhor querendo te revestir novamente, querendo calçar os teus pés, porque ainda tem muita caminhada, ainda tem muito evangelho para anunciar, ainda tem muita gente para abraçar, tem muita gente para aconselhar, ainda tem muita gente para ser visitado. Se você está sem cinto, o anjo do Senhor, neste momento, ele está com cinto, não para te corrigir, mas para que você use, para que restabeleça novamente a sua autoridade, a sua confiança. O mundo espiritual, irmãos, ele é sério. Se não tiver autoridade, o negócio passa no beco arrochado. O anjo do Senhor também tem capa, tem veste aqui para você nessa noite. Tem muita gente que perdeu o revestimento, o poder e a autoridade, mas o anjo do Senhor está dizendo: o Pai está querendo te vestir de autoridade novamente, para você continuar na caminhada, no teu ministério. Aleluia, em nome de Jesus. Fiquem todos de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nessa noite aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, quer fazer um concerto com Ele? Tem alguém aqui que quer entregar a tua vida diante do Senhor Jesus? Na hora das apresentações eu vi que todos eram crentes, né? Mas porventura pode que alguém entrou. Mas se tiver alguém, pode vir aqui à frente. E se não tem, eu quero neste momento te pedir, você que sente que está sem essa sandália, sem esse cinto e sem essa capa, peça agora, porque o anjo do Senhor, no mundo espiritual, irmãos, ele vai te entregar. Eu quero convidar o pastor Adelan só para fazer essa mensagem, essa oração em nome de Jesus, e já devolvo para quem é de direito. Vamos orar ao Senhor e vamos pegar de volta a nossa autoridade em nome de Jesus. Aleluias. Quem crê nessa palavra, curve a sua cabeça. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor Deus, a tua palavra foi pregada aqui esta noite, ó Deus,
Pai, bem sabemos, ó Deus, que muitas das vezes em meio à caminhada, ó Pai, nós paramos, ó Deus, nós perdemos-se as forças, ó Deus, nós vemos, ó Pai, que a solução que era para o nosso problema, ela desaparece, ó Pai, e vivemos em meios aos sóis, ó Deus, sem resposta, sem, quem sabe, ó Deus, um consolo. Mas eu creio, ó Pai, que essa palavra que foi ministrada diretamente do trono da graça, Senhor, Pai, eu creio que vai, Senhor, curar corações aqui esta noite, ó Pai. Deus, eu acredito no poder da Tua palavra, e eu quero, ó Deus, liberar uma palavra profética aqui esta noite, ó Deus, debaixo da autoridade de Deus, ó Pai. Pai, que pessoas que aqui estão, ó Deus, que seu ministério está parado, ó Pai, vasos que aqui estão, ó Deus, que estão embarcados, que estão rachados, que estão trincados, pela autoridade de, ó Deus, ó Pai, o Senhor vai revestir ele de poder, de unção, de graça e autoridade. E como foi louvado aqui esta noite, ele não vai parar, Senhor, a caminhada dele ainda não terminou, Senhor. Eu acredito que o maior de Deus ainda está por vir no ministério dele, no ministério dela, na família dele, na família dela, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a revestir ele de graça, começa a revestir ela de autoridade, ó Pai. Deus, eu creio que aqui tem uma igreja que vai saquear o inferno, ó Deus, que a palavra dele vai ter peso, que a palavra dela vai ter peso, ó Deus. Pai, aonde ela passar, nos hospitais, em cadeias, ó Pai, a palavra dela vai trazer vida, em nome de Jesus, ó Deus. A mente dela vai ser aberta, a mente dele vai ser aberta, para propagar, ó Deus, o evangelho da paz. Deus, e aonde ele andar, que o inferno, ó Pai, possa reconhecer e abagaçuiandou a unção que é ortogada sobre a vida dela hoje. Deus está visitando ministérios. O mesmo anjo que visitou Pedro, o Espírito Santo passeia e ele visita a tua vida, e ele está dizendo: eu estou renovando a força dela, eu estou renovando o ministério dele, eu estou receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. A glória de Deus está nesse lugar. Eu sinto um som de um sonar veemente, impetuoso, e ele está aqui. É o Espírito Santo de Deus. Quem está sentindo, ele recebe. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem línguas estranhas, fala em mistério, porque os céus estão abertos para a igreja de Confresa. Teramendo, rebiamanda da gasuyendo, rebiamanda da gasunda, aflasunde de casuyandonda, oh, nai de casuyandai. O inferno decretou tua parada, mas Deus te trouxe hoje nesse culto para dizer: ainda é o ponto inicial. O diabo diz que matou, que acabou, que terminou, e Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Oh, glória a Deus. Pastor Egídio,